Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar aí uns 10 minutinhos para todo mundo entrar, certo? Ah, De novo a pressão sufocante, Vianão. Aí tenta pelo alto, chega bem para tirar de cabeça o Lucas Hernandes. Sané não tem a bola em jogo, aí o passe errado do Miller. Presente pro Di Maria. outro computador. Yuri Nairon, acho que teu áudio não está ativo não, certo? Gente, esperar só 10 minutinhos até o resto do pessoal chegar. Boa noite a todos. Boa noite. Professora, já pode colocar o nome no chat? Eu vou fazer a chamadinha hoje. Ok. Boa noite. Boa noite.
Gente, vamos esperar mais 3 minutinhos para eu dar início à aula, certo? O resto do pessoal entrar. Bom, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, certo? Já esperei aqui uns 10 minutinhos para as pessoas entrarem. Então, vamos dar início à aula, certo? Avisar para vocês. Vocês estão me escutando direitinho? Tá tudo ok? Sim, posso. Sim. Ok. Avisar que hoje o Zoom ele vai desligar com 40 minutos, certo? As 2 primeiras aulas foi direto. Ele não caiu. Acho que é por conta que eles liberam essas 2 primeiras aulas para usuários novos. A partir de hoje, quando der 40 minutos, pelo menos o que me avisaram da semana passada, quando eu terminei a aula, na terça-feira passada, foi que as próximas aulas que eu iria fazer, iria cair com 40 minutos. Então, se cair com 40 minutos, vocês vão lá no chat do WhatsApp do grupo, que eu vou postar outro link, certo? Outra coisa, os 10 minutos, vocês querem um intervalo no meio ou sair mais cedo? E direto que nem tá fazendo. Pronto. Então, tá certo. Vou fazer agora a chamada aqui, certo? Aí vocês me respondem. Francisco Ferreira da Silva. Sou eu, Francisco Ferreira da Silva. Oteniel Felipe Oliveira Santos. Ramon Jonathan Alves da Silva. José Claudemir de Siqueira Júnior. José Claudemir, não, né? Não está aí. Ana Isabelle. Yuri Silva Souza. Presente.
Yuri, deixa eu ver, Yuri já foi. Tiago da Silva Oliveira. Presente. Rafael Saldanha Demarco, é esse que está sem microfone? Está falando no chat, né? Certo, presente. Francisco Rodrigues de Souza Júnior. Aqui. Yuri Nairon Alves Apolinário. Está entrando agora de novo. Otávio Omodei Furlan. Otávio. O chat, né? Escreveu aqui. Acho que o Yuri Nairo não está conseguindo entrar aqui. Está ingressando, mas não entra. Pronto, vamos dar início. Deixa eu só salvar aqui a lista. Só um minuto, eu vou colocar a mensagem no chat. Pronto, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente inicializar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, consigo sim. Só ver se eu já deixei o áudio compartilhado aqui. Vocês estão escutando? Não. É uma honra estar com... Agora deu, né? Agora Sim. sim. Pronto, vou passar um vídeo aqui de vocês de um discurso do Steve Jobs, que é bem interessante, e vocês prestem muita atenção, porque como o cara dublou, aí às vezes atrasa um pouquinho a fala, certo? Obrigado. É uma honra estar com vocês hoje nessa formatura de uma das mais excelentes universidades do mundo. Verdade seja dita, eu nunca me formei na faculdade. Esta foi a vez na vida em que eu cheguei mais perto de uma formatura de faculdade. Hoje eu gostaria de contar para vocês 3 histórias da minha vida. É isso, não é grande coisa, só 3 histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu deixei a Reed College depois dos primeiros 6 meses, mas então eu fiquei um tempo de 18 meses antes de eu realmente sair. Então, por que eu saí? Começou antes de eu nascer.
Minha mãe biológica era uma jovem e solteira estudante de faculdade, e ela decidiu me colocar para adoção. Ela achava muito fortemente que eu deveria ser adotado por pessoas formadas, então tudo estava preparado para que quando eu nascesse, fosse adotado por um advogado e sua esposa. Exceto que quando eu apareci, eles decidiram no último minuto que na verdade eles queriam uma garota. Então meus pais adotivos, que estavam numa lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Nós temos um garoto inesperado, vocês o querem?" Eles disseram: "É claro." Minha mãe biológica mais tarde descobriu que minha mãe adotiva nunca se formou na faculdade e que meu pai adotivo nunca se formou no colégio, ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais da adoção. Ela só cedeu alguns meses depois, quando meus pais adotivos prometeram que um dia eu iria para a faculdade. Esse foi o começo na minha vida. E 17 anos depois eu fui para a faculdade. Mas, ingenuamente, eu escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais de classe operária estavam sendo gastas na minha educação superior. Depois de 6 meses, eu não podia enxergar o valor daquilo, eu não tinha ideia do que queria fazer com minha vida e nenhuma ideia de como a faculdade poderia me ajudar a descobrir. E lá estava eu gastando todo o dinheiro que meus pais economizaram durante suas vidas inteiras. Então eu decidi sair e confiar que tudo ia acabar dando certo. Era bem assustador naquela época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Assim que eu saí, eu pude parar de assistir às aulas obrigatórias que não me interessavam e comecei a assistir as que pareciam interessantes. Nem tudo foi tão romântico. Eu não tinha um dormitório, então eu dormia no chão do quarto dos amigos. Eu devolvia garrafas de Coca-Cola aos depósitos por 5 centavos para poder comprar comida, e eu andava 7 milhas através da cidade toda noite de domingo para pegar uma boa refeição semanal no templo Hare Krishna. Eu amava aquilo. E muito do que eu encontrei seguindo minha curiosidade e intuição se mostrou de valor incalculável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. A Reed College, naquele tempo, oferecia, quem sabe, a melhor instrução sobre caligrafia no país. Por todo o campus, cada pôster, cada etiqueta em cada gaveta apresentava uma bela caligrafia manual. Por eu ter saído e não ter que assistir às aulas normais, eu decidi tomar aulas de caligrafia para aprender a fazer aquilo. Eu aprendi sobre caracteres com e sem serifa, sobre a variação do espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna a grande tipografia grande. Era bonita, histórica, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode capturar. E eu achei aquilo fascinante. Nada disso tinha sequer um lampejo de aplicação prática na minha vida. Mas 10 anos depois, quando nós estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, aquilo tudo voltou para mim. E nós colocamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com uma tipografia bonita. Se eu nunca tivesse entrado naquele simples curso da faculdade, o Mac nunca teria múltiplos tamanhos de letra ou fontes proporcionalmente espaçadas. E já que o Windows copiou o Mac, provavelmente nenhum computador pessoal teria. Se eu nunca tivesse deixado a faculdade, eu nunca teria entrado na aula de caligrafia e os computadores pessoais poderiam não ter a maravilhosa tipografia que eles têm. Claro que era impossível conectar os pontos para frente quando eu estava na faculdade, mas ficou muito, muito claro olhando para trás 10 anos depois. De novo, você não pode conectar os pontos olhando adiante, você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos de algum jeito vão se conectar em seu futuro. Você tem que confiar em alguma coisa, seu Deus, destino, vida, karma, seja o que for. Porque acreditar que os pontos vão se ligar em um momento vai te dar confiança para seguir seu coração, mesmo que ele te leve para um caminho diferente do previsto. E isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu fui sortudo. Encontrei o que eu amava fazer cedo na vida. O Oz e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Nós trabalhamos duro e em 10 anos a Apple cresceu de apenas nós dois numa garagem para uma companhia de $2 bilhões com mais de 4 mil empregados. Nós acabávamos de lançar nossa maior criação, Macintosh, um ano antes, e eu fizera 30 anos. E então eu fui demitido.
Como você pode ser demitido de uma empresa que você começou? Bem, conforme a Apple cresceu, nós contratamos alguém que eu achava muito talentoso para levar a empresa comigo. E no primeiro ano, mais ou menos, as coisas saíram bem. Mas então nossas visões do futuro começaram a divergir e, eventualmente, nós tivemos uma briga. Quando isso aconteceu, nosso quadro de diretores ficou do lado dele. Então, aos 30 anos, eu estava fora, e muito escandalosamente fora. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta se foi, e isso me destruiu. Eu realmente não sabia o que fazer por alguns meses. Senti que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores, que tinha deixado cair o bastão no momento em que ele estava sendo passado para mim. Eu encontrei David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter estragado tudo daquela maneira. Foi um fracasso público e eu até mesmo pensei em deixar o vale. Mas alguma coisa lentamente começou a nascer em mim. Eu continuava amando o que eu fazia. As coisas que aconteceram com a Apple não mudaram isso em nada. Eu havia sido rejeitado, mas continuava amando. Foi quando decidi começar de novo. Não enxerguei isso na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. O peso de ser vitorioso foi substituído pelo vazio de ser um iniciante outra vez, sem muita certeza sobre nada. Isso me deu liberdade para começar um dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os 5 anos seguintes, criei uma companhia chamada Next, outra companhia chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher maravilhosa que se tornou minha esposa. Pixar fez o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e é o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Em uma inacreditável guinada de eventos, a Apple comprou a Next. E eu voltei para a empresa, e a tecnologia que desenvolvemos nela está no coração do atual renascimento da Apple. E Lorraine e eu temos uma família maravilhosa. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio horrível, mas eu entendo que o paciente precisava. Às vezes, a vida bate com um tijolo na sua cabeça. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me permitiu seguir adiante foi o meu amor pelo que fazia. Você tem que descobrir o que você ama. Isso é verdadeiro tanto para o seu trabalho quanto para com as pessoas que você ama. Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que é, continue procurando. Não sossegue. Assim como todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E como em qualquer grande relacionamento, só fica melhor e melhor à medida que os anos passam. Então continue procurando até você achar. Não sossegue. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, eu li uma citação mais ou menos assim: se você viver cada dia como se fosse o último, algum dia provavelmente você vai acertar. Aquilo me impressionou e desde então, nos últimos 33 anos, eu tenho olhado no espelho cada manhã e perguntado a mim mesmo, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ia querer fazer o que eu vou fazer hoje? E sempre que a resposta foi não, por vários dias seguidos, eu soube que eu tinha que mudar alguma coisa. Lembrar que eu logo vou estar morto é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, toda a expectativa exterior, todo o orgulho, todo o medo de dificuldades ou falhas, estas coisas simplesmente somem em face da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder. Você já está nu, não há razão para não seguir seu coração. Mais ou menos há um ano eu recebi um diagnóstico de câncer. Eu fiz um exame às 7h30 da manhã e ele mostrou claramente um tumor no meu pâncreas. E eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que era quase com certeza um tipo incurável de câncer e que eu não devia esperar viver mais do que de 3 a 6 meses. Meu médico me aconselhou a ir para casa e botar meus negócios em ordem, o que no idioma dos médicos significa prepare-se para morrer. Significa tentar dizer aos seus filhos tudo
O que você pensou que teria os próximos 10 anos para lhes dizer em apenas uns poucos meses. Significa ter certeza que tudo está no lugar para que seja tão fácil quanto possível para sua família. Significa dizer adeus. Eu fiquei com aquele diagnóstico o dia inteiro. Depois, naquela noite, eu tive uma biópsia, em que eles enfiaram um endoscópio na minha garganta através do meu estômago e dentro dos meus intestinos colocaram uma agulha no meu pâncreas e pegaram algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha esposa, que estava lá, me disse que quando eles viram as células no microscópio, os médicos começaram a chorar, porque descobriram que era uma forma muito rara de câncer pancreático que seria curável através de cirurgia. Eu fiz a cirurgia e hoje eu estou bem. Isto foi o mais perto que eu cheguei de encarar a morte e eu espero que seja o mais perto que eu chegue por algumas décadas mais. Tendo sobrevivido, hoje eu posso dizer isto a vocês com um pouco mais de certeza do que quando a morte era um conceito útil, mas puramente intelectual. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E mesmo assim, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém nunca escapou dela. E é como deveria ser, porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela tira o velho do caminho para dar espaço ao novo. Por enquanto, o novo são vocês. Mas algum dia, não muito distante, vocês gradualmente vão se tornar os velhos e sair do caminho. Me desculpe por ser tão dramático, mas é totalmente verdade. Seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de outra pessoa. Não caia na armadilha do dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outra pessoa. Não deixe o ruído da opinião alheia sufocar sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Quando eu era jovem, havia uma maravilhosa publicação chamada O Catálogo de Toda a Terra, que era uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um camarada chamado Stuart Brand, não muito longe daqui, em Menlo Park. E ele deu vida à publicação com seu toque poético. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores pessoais e da editoração eletrônica, então tudo era feito com máquinas de escrever, tesouras e câmeras Polaroid. Era tipo o Google formato brochura, 35 anos antes do Google aparecer. Era idealista e com abundância de recursos elegantes e ideias brilhantes. Stuart e sua equipe publicaram várias edições de O Catálogo de Toda a Terra, e então, quando seu papel estava cumprido, eles publicaram uma edição final. Era meados dos anos 70 e eu tinha a idade de vocês. Na contracapa da edição final havia uma fotografia do amanhecer em uma estradinha de terra, do tipo em que você poderia ficar pegando carona se você for aventureiro. Embaixo dela estavam as palavras Stay Hungry, Stay Foolish. Era a mensagem de despedida deles ao sair do ar. Stay hungry, stay foolish. E eu tenho sempre desejado isso para mim mesmo. E agora, a vocês, se formarem para começar outra vez. Eu desejo isso a vocês. Stay hungry, stay foolish. Muito obrigado a todos vocês. Gente, vocês estão me escutando? Obrigado. Sim. Tem alguém que está riscando aí na torta à direita no editar aqui, viu? Eu risquei, mas foi sem querer. Estou tentando aqui apagar. Já estou apagando. Deixa eu bloquear aqui. Se eu consigo. Pronto. Já deu certo. Vamos começar nossa aula dita, né? Como o Steve Jobs diz, o negócio é a gente seguir nossos sonhos e fazer o que a gente gosta. O resto é consequência.
Vamos lá. Hoje a gente vai falar de componentes eletrônicos, certo? Gente, faltou 8 minutos para a aula acabar. O Zoom ele vai cair e eu mando o link lá pelo WhatsApp, certo? Vamos lá. Relembrar o que foi abordado na aula anterior. A gente falou sobre multímetro, suas funcionalidades, suas escalas, como colocar a ponteira de prova, positiva, negativa, como é que mede tensão, como é que mede resistência, tudo a gente viu na aula passada, e também vimos a importância que o multímetro tem para a gente fazer uma análise precisa, para a gente ver o que realmente está acontecendo no equipamento eletrônico, no circuito eletrônico, então ele é de extrema importância. Primeira coisa que você tem que comprar para fazer teste e aprender sobre componentes se chama multímetro. Primeiro você consegue ver a questão de medir resistores, capacitores, indutância, diodos e etc, certo? Vamos falar agora sobre resistores. Professor, que diabo é resistores? É a mesma coisa que resistência? Não. Resistência é uma coisa, resistores são os componentes, certo? Eles são componentes eletrônicos. Qual é a função, professora? Você já ouviu falar em resistores, gente? Já viram algum resistor assim? Já. Já? Certo. Eles são o quê? Qual é a função dos resistores? Eles criam oposição à passagem da corrente elétrica, ou seja, eles criam resistência para não passar, vamos supor, uma carga maior do que o circuito suporta. E ele sempre é representado pela letra E. Quando a gente vê na placa algumas descrições, lá que tem um R301, R202, R23, sempre significa que estamos tratando de resistores, certo? O resistor, o componente, ele é medido por ohms, na escala de ohms, certo? Do multímetro, que a ação do dispositivo é a impedância, né? Ou ohms, que é a mesma coisa. A fórmula que a gente utiliza para calcular a resistência é o U igual a R vezes I. O que é que significa o U? O U significa volts, certo? E o I significa o R é resistência e o I corrente elétrica, certo? Professora, Oi. a letra U, ela é exemplo volts, mas também pode ser tensão, né, no caso. Porque, assim, a tensão elétrica ela é medida na escala de volts. Sempre que a gente fala em tensão, para medir no multímetro, é utilizada volts. Falou em tensão, medição é volts, certo? É a escala que a gente utiliza no multímetro. O U, em alguns livros, o volts ele é representado pela letra U, ou tem alguns livros também que são representados pela letra V. Pelo menos no meu multímetro, a escala que eu utilizo para medir tensão é dita como a letra V, de volts, certo? Ok. Aqui, gente, alguns tipos de resistores, certo? Que a gente utiliza. É o fixo, que é o que geralmente é utilizado em circuitos elétricos, certo? O ajustável, que é meio que um potenciômetro que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores, que é aquele que você consegue aumentar o volume do carro, diminuir. Quando você aumenta o volume do carro, aumenta a potência. Quando diminui a potência, certo? Tem esse reostato, termistor, fotorestor, rede resistiva e varistor. Geralmente utiliza-se esse fixo e o varistor, certo? Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre potência. Professor, o que é potência? Não sei o que é potência, não. A potência como eu expliquei para você anteriormente, é como se fosse a tensão elétrica daquele resistor, que limita em forma de calor, ou para mais ou para menos, certo? Que é a transformação de eletricidade em calor. Aí a gente chama de potência, certo? A potência do resistor ela é dada por um tamanho físico,
Quanto maior o tamanho físico de um resistor, maior a sua potência, certo? Como eu dei de exemplo, o volume do carro, que a gente pode aumentar e diminuir. Agora a gente vai entrar no âmbito de código de cores de resistor. Professora, ele tem isso, código de cores, sim. A gente só vai saber quanto aquele resistor mede através desse código de cores, certo? Esse código de cor tem vários, eles são utilizados, como eu falei, para a gente aferir qual é o número exato daquele resistor, certo? Que também a gente pode utilizar, que eu até vou mostrar para vocês, que aqui eu coloquei no slide, tem um app na Play Store, que em qualquer iOS ou Android, que tem um app chamado Resistor Code Calculator, que vocês podem utilizar, baixar no celular de vocês, para quando vocês verificarem um resistor de tal cores, vocês terem uma noção. Lá vocês colocam as coresinhas direitinho, e ele vai dar o valor do resistor, certo? A identificação é por meio de tabela de cores, certo? Que são contidas no resistor. Ó, esses códigos de cores aqui, não precisa se assustar que eu vou mostrar na prática aqui. Tem a cor, certo? Aqui são as cores utilizadas, é padrão, certo? E aqui a faixa 1, contendo os números, faixa 2, números de zero multiplicador, exemplo. O que significa, professor, esse multiplicador? Não entendi nada. Vamos supor, a cor marrom quer dizer que a gente tem o quê? Um zero. Aqui, vermelho, 2. Laranja, em vez de ser o número 3, são a multiplicação dos zeros. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Deu para entender, gente? Não entendi muito, não. Vou explicar na prática que você vai entender. E a tolerância quer dizer ou para mais ou para menos, vamos supor. Nunca o multímetro ele dá exato para a gente fazer a medida de algum componente. Sempre a gente tem a tolerância do equipamento multímetro, a gente tem a tolerância do componente. Vamos supor, se aqui está dizendo que ele mede 30 ohms, aqui não vai ser 30 ohms exato. Ou vai ser 20% a menos do que 30, ou 30% a mais do que 30. 20% a mais do que 30, deu para entender? Essa questão da tolerância. Ainda não. Vai cair aqui, menos de 1 minuto. Quando voltar, eu vou mandar o link novamente para vocês e eu explico direitinho, certo? 30 segundos aqui para cair. Menos de 1 minuto.